credo apostólico, a Igreja confessa que Jesus Cristo foi sepultado. Por que essa confissão fundamental, essa confissão da fé cristã, inclui esse detalhe que aparece tão pequeno? Ele foi sepultado. Mas o que isso realmente importa no final? Não é o mais importante que ele morreu e ressuscitou dos mortos? Mas o fato de o Senhor Jesus ter sido sepultado é importante para o que ele teve que passar e o que ele realizaria. Nosso catecismo nos diz que ele foi enterrado para testificar que ele realmente morreu. Isso é importante, como a história prova. Os líderes dos judeus colocaram guardas fora do túmulo para que seus discípulos não pudessem abrir o túmulo para levar o corpo de Jesus, como os líderes suspeitavam que fariam. Eles sabiam que Jesus profetizou sua ressurreição, mas eles não acreditavam na possibilidade. O Alcorão islâmico ensina que Jesus realmente não morreu na cruz. A morte não aconteceu, foi só a aparência da morte. E até mesmo alguns estudiosos bíblicos incrédulos desenvolveram uma teoria de que Jesus realmente não morreu na cruz. Que ele talvez chegou perto da morte, mas que ressuscitou antes de morrer. Então, o sepultamento do Senhor Jesus é importante nesse sentido. Pergunta 40. Por que foi necessário que Cristo se humilhasse até a morte? Resposta. Por causa da justiça e da verdade de Deus, a satisfação pelos nossos pecados não poderia ocorrer de outra forma, senão pela morte do Filho de Deus. Pergunta 41. Por que foi ele sepultado? Resposta. O seu sepultamento testifica que ele realmente morreu. Como mencionamos antes, a fé cristã é baseada na verdadeira história. As histórias contadas nas Escrituras não são mitos, mas relatos de eventos que realmente aconteceram no tempo e no espaço, na história desse mundo. Como a fé cristã é uma fé histórica, esses detalhes são importantes. Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos como juiz. Ele era uma figura histórica, real, que pode ser identificada, confirmando a realidade do registro das Escrituras. E o mesmo é verdade para o sepultamento de Jesus. Parece um ponto talvez insignificante, mas é importante na verdade. Ele foi sepultado e isso atestou que ele realmente morreu. Mas há mais do que isso. Embora nossa confissão no Catecismo de Heidelberg esteja correta, ela não está completa. O Senhor Jesus foi sepultado em cumprimento da profecia, como mais uma parte da sua humilhação e seu sofrimento. E encontramos essa maravilhosa profecia em Isaías 53, onde lemos: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, por juízo o opressor foi arrebatado, e designaram-lhe a sepultura com os perversos,
mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Nós lemos sobre o cumprimento dessa profecia no Evangelho de Mateus, capítulo 27, onde lemos: caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e, rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. O Senhor Jesus foi sepultado em cumprimento da profecia, assim como suas vestes foram divididas, assim como nenhum dos seus ossos foram quebrados. Tudo para cumprir as palavras do Antigo Testamento, que predisseram a vinda do Messias e o que ele realizaria. Portanto, o sepultamento de Jesus é apenas mais uma evidência de que o Senhor Jesus realmente era o Cristo, o ungido de Deus, o Salvador prometido. Mas ainda mais, em seu sepultamento ele também participou pessoalmente do ritual pelo qual todo ser humano passa. Ter seu corpo colocado na terra, plantado como uma semente, com a expectativa da ressurreição final. Nós lemos na Escritura sobre muitos sepultamentos: Abraão, Sara, Rebeca, Raquel, Isaque, Miriam, Arão, Moisés, José, os juízes, os reis. Todos foram sepultados na esperança da ressurreição. Nosso sepultamento hoje em dia é um ato de fé. E é por isso que nós não cremamos nossos mortos. Assim, em união com todo o seu povo, o Senhor Jesus Cristo foi sepultado. Mas o túmulo não poderia segurá-lo. A morte não tinha poder sobre ele. Seu corpo não se deteriorou, porque ele tem poder sobre a morte. Mas como um verdadeiro homem, que se identificou com aqueles por quem sofreu, morreu e ressuscitou, ele passou por todas as etapas pelas quais passaremos quando morrermos. O Filho de Deus foi sepultado. Seu corpo foi preparado para a morte e colocado numa tumba. Mas porque aquele sepultamento não foi o fim para ele, também não é o fim para nós, que temos fé nele.